Andrade, Roberto Pô, Andrade. valeu, prima. Gostei. Tamo junto aí. Satisfação, esses dois aqui, gente. Vocês estão entendendo o que já tava aqui no off rolando com esses dois, viu? Será que você não é da parte rica lá de Goiânia, não, primo? Olha, a gente tem umas terras ali, né? Meu pai diz que tem terra, ele carrega muita terra, assim. Meu pai realmente carrega, mas ele diz que é debaixo da unha, né, gente? É a mesma. Ele disse Deve que ele ser. plantou muito, colheu muito. Ele falou, minha filha, eu tenho bastante terra aqui guardada, debaixo da unha. Mas a história é essa, assim, a galera que me vê também, apesar de que eu não tenho aparência de ser um cara muito bem sucedido financeiramente, realmente não sou, mas que a gente vê, assim, toda pomposa, muito estilosa, muito imponente, né? São características de pessoas que têm, no mínimo, um bom poder financeiro, aquisitivo. E não é a sua origem, né? Você se preparou para isso. Sim, exatamente. Eu vim de uma origem muito, muito... As pessoas até usam errado humilde, né? Porque eu acredito que humildade é uma coisa. Mas eu vim de uma família pobre, né? É claro que eles também são humildes, porque tem ricos humildes, pobres humildes, e também pobres arrogantes, ricos arrogantes. Então, eu até ponho o pingo nos is, porque uma das coisas mais poderosas para gerar a nossa realidade, a nossa vida, é a nossa comunicação. E a gente fica usando muito jargão, muita coisa dada pela sociedade. Ai, porque eu vim de uma família humilde, minha origem era humilde. Não, minha família era humilde, mas ela realmente era muito pobre. Então, eu fui criada no barracão, por exemplo. Quando eu era pequena, meu pai estava desempregado, minha mãe trabalhava fora em 4, 5 escolas, me deixava com uma menina de 12 anos cuidando de mim, que vivia deixando, às vezes, eu cair quando bebê e tudo. Mas, gente, tô saudável aqui, tô bem, gratidão. Então, assim, eu morava na casa era um... Como é que chama? Barracão, né? Um barracãozinho da faxineira da igreja. Ela era a faxineira, a zeladora da igreja, onde a gente frequentava, e a gente morava no fundo da casa dela, num barracãozinho, que era todo chapiscado, eram 2 cômodos, 3, até tinha um pé de abacate, eu lembro lá no fundo, que caía muito abacate, tanto que eu sou apaixonada em abacate, comia bastante abacate, mas eu vim de uma família muito pobre mesmo. O que eu mais ouvi a vida inteira é não tem dinheiro, não dá, a gente não pode, né, com aquele sonho de falar inglês, ou de querer comer um lanche na escola. Eu nunca tive lancheira, não tinha lanche, ficava na hora do recreio vendo os coleguinhas ali comer. E criança, né, fica com aquela cara de, ai, eu queria aquele pedaço de pizza, ai, eu queria aquele enroladinho, né? Quando era pequena, minha mãe dava o passe para passar no ônibus e eu e meu irmão era mais novo, eu comecei a trocar o passe por lanche. Então eu chegava no tio do sorvete, já negociava, falei, olha, eu tenho o passe, eu posso te vender ele mais barato, você troca por 2 sorvetes, aí você vende ele para a pessoa do passe. Só para tomar um sorvete, porque não tinha como tomar o sorvete, né? Ou quando a gente era pequena, eu lembro que uma vez, sem querer, eu quebrei o vidro de uma vizinha, brincando, aquela coisa de gurizada, correndo assim, jogando bola na casa da vizinha, e eu... Sem querer, eu e o menino, na verdade, ele foi o responsável, mas eu tomei a responsabilidade porque eu era muito certinha, eu fui criada muito correta, né? Do tipo, não, fala a verdade. A gente bateu no vidro da vizinha sem querer e quebrou. E aí os pais, já naquele desespero, quem vai pagar o vidro? Porque não tinha dinheiro pra porta, que era toda de vidro. E aí, no resumo, eu assumi, minha mãe até falou, não, a gente vai dar um jeito, vai pagar. E olha que lindo, minha mãe, com a super artística como ela é, no simples, ela foi lá e comprou várias cartolinas e comprou papel de carta, que tinha papel de carta, né, naquela época, aqueles papéis de carta, gente, eu colecionava papel de carta, juntava pra comprar papel de carta. Ela comprou vários com desenhos bem pequenininhos e ela recortava esses desenhos e ela fez cartões, cartão mesmo, bem bonito, comprou umas sombras de olho, daquelas que tinha 500 cores na farmácia, assim, sabe, que era bem baratinho, e fez cartões pra eu vender. Aí eu vendia cartão do Dia das Mães, do Dia dos Namorados, pequenininha na escola, eu ia com uma caixinha de sapato que ela decorava, aí ela fez vários cartões, minha mãe tem uma letra bem artística, bem desenhada, ela ficava até tarde fazendo cartãozinho pra mim, pra eu vender no outro dia na escola, pra pagar o vidro da vizinha, por exemplo. Então eu comecei a vender mesmo com vergonha, morria de vergonha, mas ia pra escola, meus amigos tudo tomando lanche e eu oferecendo cartãozinho. Ah, do dia do amigo, dá de presente pra sua mãe, olha pra você agradar. Então assim, mesmo com vergonha, hoje quando eu sou uma mentora high ticket, que tenho mentorias de 30 mil, de 50 mil, de 70 mil, que tenho filas de espera de pessoas querendo fazer, minha mentoria mais barata é 7 mil, pra você ter ideia. Tanto que, na verdade, se a pessoa quer fazer algo comigo hoje, eu tive que gravar um produto no final do ano, que é a nossa comunidade, que tá aí crescendo a cada dia, mas é a única forma que você tem mais barata de estar em contato comigo, porque eu não consigo dar conta da demanda e da fila de espera. Mas eu comecei vendendo cartãozinho e a vida inteira, tipo, fiz brechó pra me sustentar, comprava roupa de brechó. Então, quando as pessoas olham de fora uma certa imagem, que nem você falou, Pri, eu não tenho essa cara de homem bem-sucedido financeiramente. Mas posso te falar uma coisa? Na verdade, você não viu o principal. Você tem um semblante extremamente nobre.
As feições do seu rosto são de um lord inglês, inclusive. Esse nariz comprido, esse seu rosto comprido são extremamente lindos esteticamente porque eles transmitem nobreza. Eles transmitem um mix do seu olhar de calmaria com o nariz mais intenso de uma pessoa que tem atitude. Talvez o que falte é você mesmo acreditar mais em você. Você se enxergar como eu posso te ver. Porque, na verdade, você não está se vendo. Então, o que eu vejo em você é nobreza. Você carrega muito mais nobreza do que você imagina. E nobreza é muito mais poderoso do que riqueza. Só que a diferença é que quando você mistura a nobreza com uma imagem de riqueza, isso também te leva a lugares muito poderosos. Então, como quem saiu do nada, através do meu posicionamento, da minha imagem, não sobre ser feia ou bonita, mas alinhada, coerente, e também do meu comportamento, da comunicação, da inteligência emocional, eu sentava na mesa de milionário tendo R$19 no bolso. E sentava ali na mesa dos milionários e tava ali com aquele frio na barriga com tudo. Bem, porque é outra situação, não é só você ter uma boa imagem, você tá aparentável. Sim. É você saber se portar em vários lugares, saber se comunicar em todos os lugares. Sim. Né? Às vezes você ficar calado é uma forma de comunicar também. Então, também, assim, também. Você pode se comunicar de várias formas. Você acabou de abrir uma porta aqui que você não Eu deveria pensei ter isso, mano. Parece, pô, ela... Uai, que ela acabou de criar um Você monstro. fez isso, Você acabou de criar um monstro. Que? Porque eu tento manter essa minha humildade, sabe? Assim, essa minha humildade. Que Uai, você gente, o que fez tá acontecendo aqui? O que aconteceu? Conta pra mim, manter humilde, mas é difícil quando eu fico sabendo da minha realidade. Da minha realidade. Olha só esses filhos de Adão, gente. Pelo menos ele leva com bom humor, né? Tio Rô, me conta o que tá acontecendo aqui que eu não sei, irmão. Gente, Nós esse homem é irmãos. incontrolável. Esse homem é incontrolável. Você não devia ter elevado tanto assim o ego dele aqui, gravando aqui, não. Até o Pedro deu uma olhada ali, né, Pedrão? Solta Pedrão o olhou, fez A autoestima e a autoimagem dele já é muito alta? Já é muito trabalhada? Não, eu sou tranquilo, mas eu não me vejo. Eu falo assim, quando eu até foi uma brincadeira minha, eu não me vejo assim como uma pessoa abaixo de ninguém, não. Eu falo assim, eu não me vejo como uma cara de milionário, porque eu não me preocupo em me caracterizar de alguma forma ou de outra. Eu me preocupo em ser muito do que eu sou mesmo. Eu não sou preocupado em querer, às vezes, parecer um cara muito bem sucedido, por exemplo. Mas olha, apesar só pra você de que eu acho que é entender, importante, a sim. própria questão da imagem, que é o seguinte, a gente tá numa geração também muito bagunçada com a imagem. Ah, veio moda, veio estilo pessoal. Então, a moda, ela tem uma função cultural de aculturar as pessoas. A moda foi criada para aculturar. Ela tem uma função cultural de aculturar. O que é isso? A moda deixou os homens mais afeminados, deixou as mulheres mais viris. A moda troca o que é belo pelo que é pesado, carregado, sujo, destruído. Ela te induz a querer estar dentro de uma caixa e aí eles falam, estilo e tal, mas na verdade eles estão te aculturando. Quando, por exemplo, Deus criou a gente para andar nu, era do tipo, não se preocupa com isso, estejam nus diante de um outro, de corpo, alma e espírito, não tenham nada para esconder um do outro e na verdade nós temos coisas mais importantes para fazer. Quando a gente precisa se vestir, que a gente tampa a nossa vergonha, porque eu aposto que se tivesse todo mundo pelado aqui agora, ia olhar um pro outro, ia ficar olhando defeito um do outro, Deus não tinha criado a gente para isso. E aí, quando a gente tem que usar uma roupa, é claro que quando a gente escolhe essa roupa, esse cabelo, essa unha, a gente está comunicando algo, mesmo que não queira comunicar. Então, quando você coloca, seja uma camiseta cinza, uma bermuda, você está comunicando, não estou nem aí. Isso daqui pra mim tanto fez, tanto faz. Porque a não resposta é uma resposta. O silêncio é uma resposta. Então, o não estou nem aí pra isso é uma resposta. Quando eu falo de imagem, ou eu trabalho isso, é uma imagem comportamental. O visagismo, o visage, ele vem de francês do rosto. Nossa. Então, a gente faz uma leitura mesmo comportamental. E eu posso influenciar os seus estados emocionais. É por isso que eu não sou consultora de imagem, não gosto de consultoria de imagem, não é das profissionais, gente. Eu não gosto da linha, né, de consultoria de imagem que trabalha estilo pessoal. Eu trabalho imagem comportamental. Eu sou visagista, então eu trabalho uma psicologia por trás da imagem. Então, quando eu falei dos seus traços nobres, eu não falei da roupa, eu falei de fato da sua feição. Então, como o seu olhar, você tem os olhos um pouco arredondados, com um pouco amendoado, você passa um olhar que traz uma certa serenidade. Como o meu olho é mais esgateado e puxado, ele já traz um pouco o ar de desafio, que é o do colérico, do sanguíneo, que é do dominante e influente. Por que tem gente que fala, ai, Priscila, eu tenho medo de você? É que eu tenho um olhar de gata. É a pantera negra, é a leoa. Se você vê ali na sua frente aquele ar de olho esgateado.
Quando o seu olho é um pouco mais redondo, as formas redondas são mesmo mais femininas. Quando você olha para a mulher grávida, o bumbum, o seio, todas as formas redondas no nosso cérebro, elas são mais acolhedoras. Então, quando você tem um olhar um pouco mais, os seus olhos são mais redondos, nas emoções você traz mais acolhimento. É a mesma coisa quando eu tô com óculos, o meu óculos, por exemplo, eu uso óculos escuro ou o óculos de grau mais redondo, porque ele traz mais acolhimento nas emoções. Já o seu nariz, que é mais comprido, ele traz essa nobreza, e quando a gente fala de Lord inglês, isso se chama inconsciente coletivo. Porque todo filme que a gente assiste, todo desenho, quando a gente vê um nobre inglês ou alguém ali da Europa, a gente correlaciona a esse nariz mais comprido. Então, esse rosto também mais comprido é uma pessoa expressiva no sentido de talvez mais precisa, de quando você fala, você é preciso naquilo. Talvez você não esteja vivendo isso, mas o seu rosto transmite isso. Você fala sem falar. Por mais que quando você usa um cinza, você tá sendo neutro, de tipo, o cinza é neutro, é a mistura do preto com branco, é tipo assim, tô neutro pra situação, tô neutro na opinião, você fica neutro de absorver as coisas, você não tá de fato se posicionando como um vermelho estaria, como um amarelo estaria, como um laranja, de sou comunicativo, sou intenso. Não, você tá neutro. Mas esse seu rosto, o formato natural dele, transmite essa nobreza. E aí, quando eu vou para uma imagem comportamental, eu posso utilizar ela para ativar estados emocionais em você, se você quiser, ou também nas outras pessoas, né? Como eu quero ser visto pelas outras pessoas, não é sobre estar feio ou bonito, entende? Não é sobre só a moda, tipo, ai, moda. Não, eu não gosto de moda, não sigo moda, tanto que todas as roupas que eu trouxe hoje, inclusive quem tá no back não sabe, gente, tiveram 4 trocas de roupa para chegar até aqui, mas na verdade eu não uso nada da moda, eu uso peças atemporais, mas elas têm estilo, elas expressam um pouco da Priscila. Então, quando você vê, por exemplo, essa ombreira mais elevada e eu quis colocar um enfeite, inconscientemente você me associa um pouco a uma guerreira, certo? Totalmente. Não é? Falei que filha de Eva você tá parecendo. Olha só, gente, ele disse que já tem a ver com as filhas de Eva. E por que isso? Porque quando a gente vê esse ombro, essa ombreira, ela está relacionada às costas, que é um lugar de proteção. Então, sabe quando a gente fala costas largas? Sim. Por isso que quando a gente até olha para o corpo de uma pessoa e ela tem as costas mais largas, então tem muitas mulheres que têm mesmo o ombro mais largo, é uma mulher mais protetora, é uma mulher que já teve que se proteger de situações, normalmente é uma irmã mais velha, algo do tipo. Então, quando você vê essa ombreira e ela tá feminina, ela tá decorada, ela tá brilhosa, mas você vê uma mulher que também, quando eu falo da guerreira, não é para ser uma mulher competitiva, briguenta, não é nada disso. O guerreira vem de combater o meu bom combate. Eu tô aqui para combater o meu bom combate, completar a minha carreira, que eu tenho uma carreira a ser completada e guardar a minha fé. O meu Deus me convidou e me convocou a ser uma guerreira do reino. Se eu não tivesse que guardar minha fé, é porque tem alguém atacando a minha fé. Se eu não tivesse uma carreira para completar, então é uma guerreira feminina, e a mulher guerreia de forma diferente, seja influenciando, comunicando, seja sendo feminina, mas existe uma guerra moral, espiritual e emocional acontecendo. Então, inconscientemente, sem eu abrir a boca, você vê isso. Quando você vê essa mulher de ombro no lugar, é uma mulher segura. Por isso que hoje em dia, às vezes, passa, assusta, mas é segurança. A maioria das pessoas não tem essa postura. O nosso corpo natural, se você deixar ele, o homem, a mulher andar com postura, você tem costa mais larga, você tem um ombro mais no lugar, e isso transmite para o outro mais segurança, mais credibilidade, mais integridade. Seja na hora de fechar um negócio, inteireza. Olha a palavra integridade, inteireza. Entre o que eu falo, o que eu vivo, o que eu sou. Claro que a maioria das pessoas hoje em dia se arrasta. Elas deixam o corpo delas carregar elas não carregam o corpo delas. Eu carrego o meu corpo e, na verdade, quando eu tô desanimada, triste, a minha postura, a minha comunicação ativa estados mentais. Então, eu consigo ativar estados emocionais em mim só com a postura do meu corpo. Tanto que nas minhas mentorias em grupo High Ticket, uma das primeiras coisas é tirar a postura de mendiga da mulherada e colocar uma postura de rainha. Quando você coloca a coluna central no lugar, você traz mais força de paternidade, porque o pai é essa coluna central da família. Então, normalmente, quem tem problema de coluna, quem se arrasta, anda de qualquer jeito, não tem um bom relacionamento com o pai, né? Algum problema de infância, de paternidade, etc. E quando a gente alinha essa coluna, uma mulher extremamente segura, firme, ela tem um bom relacionamento com o pai, seja o pai do céu ou o pai da terra, né? Então, tudo em nós comunica, mesmo sem querer comunicar. É mais ou menos por aí. O livro do Jordan B. Peterson, 12 regras para a vida, a primeira regra é essa, né? Costas eretas. Primeira regra do livro do cara, assim, sabe? Interessante. São várias, assim, importantíssimas, mas é surreal, assim, a importância que ele dá para isso, né? Costas